Grande alegria poder estar aqui. Eu quero agradecer o convite de Palavra da Vida, de poder estar com os irmãos novamente. Já estivemos algumas vezes juntos, Marcos e eu, juntos ali em Caldas Novas, e é uma enorme alegria poder compartilhar esse tempo com ele aqui. É uma alegria poder compartilhar ao lado de homens tão especiais como vocês estão vendo aqui, Dr. Robert Jones, alguém que tem sido uma alegria para nós lá em São Paulo. Ele tem sido uma bênção para a nossa igreja, uma bênção para o ministério, uma bênção para a editora, e certamente você já percebeu que vai ser uma bênção para você também. Uma alegria poder compartilhar essa conferência com ele. Amanhã virá o reverendo Valdeci, e nós temos desenvolvido uma boa amizade. Eu me sinto pequeno perto desses homens que têm desenvolvido ministérios e escrito coisas para a igreja brasileira que são muito, muito grandes. É um privilégio para eu estar participando desse momento. Quando recebi o Dr. Robert Jones pela primeira vez na nossa casa, na nossa igreja e casa também, ele foi na igreja, falou numa conferência, nos conheceu melhor, depois falou de novo noutra conferência de aconselhamento, nos conheceu um pouco mais, depois nós fomos andando um pouquinho, ficamos mais íntimos, eu fui para os Estados Unidos, nos conhecemos, enfim. E há 2 anos atrás ele chegou lá na nossa igreja e ele disse: Pastor Jairo me pegou no aeroporto. E ele é um motorista louco, ele disse isso em português. Eu fiquei pensando naquilo. No ano seguinte ele voltou para a igreja e ele disse: Pastor Jairo é Gandalf. Aquele personagem velhinho do filme. E eu fiquei pensando, como é que eu vou reagir e me vingar de tamanha ofensa, sendo tratado por Gandalf. E eu assisti o filme Meu Malvado Favorito. Então eu disse para a igreja, e foi a minha vingança bem feita. E quando ele começou a falar esse final de semana que ele esteve conosco, ele disse: Pastor Jair e eu precisamos resolver um problema de conflito aqui, que nós temos uma situação bem difícil para lidar. Agora nós temos uma vingança que nós precisamos lidar, mas é uma enorme alegria. E eu tenho juízo, e por ter juízo eu não vou até 10h30. Eu quero terminar um pouquinho antes, porque eu sei que atrasou, e eu sei que você também precisa deitar, e eu quero ver se eu diminuo o meu tempo aqui, enfim. Mas como o Dr. Jones disse, depois de Gênesis 3, nós temos um segundo conselheiro em Gênesis 3 entrando na cena. E o segundo conselheiro vem trazendo alguns conselhos que foram bem recebidos por aqueles 2 personagens que estavam no jardim. Daquele momento em diante, como ele já mencionou aqui, houve muito conflito entre ele, o homem e Deus, e muito conflito entre o homem e o homem. E quando você chega no capítulo 4 do livro de Gênesis, um pouquinho depois você tem um homem com 2 mulheres, e um homem violento. E ele diz: minha vingança é 7 vezes maior do que aquela que Deus, enfim, estabeleceu. Um homem muito agressivo. O conflito faz parte da nossa vida nesse mundo que jaz no maligno. E nós não podemos evitá-lo, nós podemos lidar com ele. Paulo diz isso: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, como o Dr. Jones disse aqui, e nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Algumas vezes uma das partes fará de tudo para manter o conflito. E certamente isso pode acontecer também dentro das nossas famílias. E nós temos um ministério com famílias bastante interessante lá na nossa igreja, e uma linha de aconselhamento que abrange muitos casais. E vários deles estão lutando com situações que poderiam ser facilmente resolvidas se eles decidissem abrir mão de alguns desejos. E eu vou falar bastante disso aqui nessa semana, até quarta-feira, porque eu tenho compromisso na quinta, eu saio na quarta-feira. Nós vamos falar bastante sobre a dinâmica de conflitos na vida familiar.
E queremos pensar sobre essa dinâmica. Eu queria que você andasse comigo aqui, percebendo como conflitos fazem parte da vida de várias igrejas no Novo Testamento. E quando você chega no livro de Romanos, como o Dr. Jones disse, você encontra algo falando para aquela igreja, se fosse possível, quanto depender de você, você deveria ter paz com todos os homens. Quando você vai para a igreja de Corinto, você chega no primeiro capítulo e vai para o verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Ele não está falando de família, ele está falando de igreja. Antes sejais inteiramente unidos da mesma disposição mental, no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Crises relacionais naquela igreja chegaram a um ponto em que a divisão ficou inevitável. E isso é verdade também nas nossas igrejas hoje, infelizmente. Algumas crises elas se dão porque alguns irmãos estão decididos, determinados a manterem suas perspectivas, ainda que necessariamente elas não sejam exigências bíblicas, mas elas são desejos do coração de uma pessoa. O mesmo acontece na vida em família, quando maridos e esposa estão lutando de alguma maneira em algumas das áreas. Nos meus primeiros anos de ministério, eu estou hoje, nesse momento, há mais de 32 anos na mesma igreja. E estamos juntos lá. Nos meus primeiros anos de ministério, eu estou casado há 37 e tenho 3 filhos. Os primeiros casamentos que eu fiz, nos primeiros 5 anos, 40% dos casamentos que eu havia feito nos primeiros anos de ministério terminaram em separação. A ponto de alguém dizer, eu não quero nem pensar em fazer aconselhamento pré-matrimonial com você, nem te convidar para fazer o casamento, porque eu me assusto. E de fato havia muita dureza, muita dureza. Havia situações assim que seria risonho se não fosse muito trágico. Situações em que uma esposa chega ao ponto de pedir a separação do marido, porque o marido não tinha a frequência de relações sexuais que ela gostaria que ele tivesse. Acredite se quiser. E então, quando você olha para isso, você fica pensando, será que não tinha um tema um pouco mais profundo para um casal vir a discutir, coisa tão interessante? Precisava ser assim. E eles casaram, e eu fiz o casamento, lua de mel, lá em Natal, eles foram para lá 2 semanas. Quando voltam na segunda semana, ela diz, nós temos enormes problemas. Isso depois de meses de aconselhamento. Meses. E aí então o indivíduo diz, eu tenho um ritmo e o meu marido tem um outro ritmo. E eu não posso permanecer casado com ele. Eu gostaria de ter um marido que tivesse um ritmo diferente. E de fato ela casou com uma outra pessoa também. Alguns casamentos têm terminado simplesmente porque o indivíduo diz, acabou, eu não tenho mais nada com você, eu não sinto mais nada por você. E nesse momento eu estou sendo convidado a atender um casal exatamente assim, eu não me encontro mais com você. O que você quer dizer? Eu não entendo. Eu não tenho mais nada com você, eu não vivo mais com você, eu quero testar a minha vida em outro lugar, eu quero testar, enfim. Ontem à noite, saindo da igreja, você pode ajudar um casal assim? Oh, claro que sim. Mas de onde vem isso? Vem exatamente daquilo que Paulo está dizendo lá aos Romanos, se possível, quanto depender de vós, mas às vezes não depende de você. E eu preciso aprender a lidar e ver a dinâmica. Como é que os conflitos dentro de casa se estabelecem? Quando você chega no livro de Gálatas, o livro de Gálatas é interessante porque ele tem diversas situações que são bastante confrontadoras do apóstolo com aquela igreja. Mas quando chega no capítulo 5, no verso 15, ele diz, se vocês se agridem e se conflitam, vede um toque de ironia, que vocês não se mordem e vocês, cuidado para não se matarem e se morderem.
Ele está usando de ironia. Vocês estão dentro da igreja brigando demais por coisas que não deveriam necessariamente fazer parte da dinâmica de vocês aí na vida. Mas eu queria pensar, e eu sei que o Dr. Jones vai falar sobre isso de maneira mais enfática. O meu papel é pensar na dinâmica aqui, como é que acontece. Mas eu queria pensar os benefícios que as crises trazem. Casado há 37 anos, você deveria imaginar, e depois de ter publicado vários livros acerca de casamento, e alguns acerca de unidade, você e sua esposa não conflitam, porque vocês estão muito bem treinados. Mas na verdade o que acontece é que nós, depois de 37 anos, ainda temos nossas arestas para aparar. E eu tenho descoberto que isso vai terminar naquele dia em que o Senhor nos chamar ou Ele nos levar. Até lá, minha esposa e eu precisamos aprender a amar um ao outro em meio às muitas diferenças e não poucas diferenças que nós temos. Eu venho de um lar diferente do dela, eu tive uma educação diferente da dela, eu tenho costumes diferentes do dela, eu dirijo melhor que ela. Mas eu tenho percebido o valor do conflito. E quando de alguma maneira eu percebo certas situações, e mesmo hoje, mais velho, um pouco mais, com um coro um pouco mais grosso, quando existe um conflito na igreja, a minha primeira pergunta é: o que eu posso aprender sobre isso? De que maneira eu posso aprender algo a respeito do que está acontecendo aqui? Ainda que isso me fira e fere muitas vezes, e algumas vezes eu vou dormir e pego no sono lá pelas 3 da manhã. De meia-noite às 3 da manhã eu rolo de um lado para o outro, fazendo o que o salmista diz, levando até Ele a minha oração para que Ele me dê o sono e eu descanse nele. Quando Ele diz de madrugada levanto, Ele está dizendo perdi o sono. Perdi o sono. E eu estou pedindo ao Senhor que me ajude nessa trajetória. Eu queria que você abrisse comigo apenas algumas passagens enquanto a gente vai olhar para essa dinâmica. Eu começo hoje, daqui a pouco eu termino, eu tenho juízo, daqui a pouco eu termino, e amanhã a gente continua. Se for preciso estender um pouquinho, amanhã a gente faz. Mas eu queria que você olhasse comigo um salmo. Aliás, alguns versículos nesse salmo. Salmo 119, verso 71, diz assim, e eu espero que você creia que a palavra de Deus é inspirada por Deus, suficiente para nós, autoridade absoluta sobre a nossa vida, e que você olhe para isso e goste do que você vai ouvir. Verso 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição. É a contramão dos nossos dias. Como assim foi bom ter passado pela aflição? Foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. E essa é uma máxima do texto que diz para mim, puxa vida, o salmista, ele olha para as suas crises e ele diz, foi muito bom para eu passar por elas. Porque de alguma maneira eu precisava aprender algo aqui. E isso está sendo manifesto. Verso 72. Quando eu olho para a tua lei, para mim mais vale a tua lei que procede da tua boca que milhares de ouro e prata. Como foi bom passar pela aflição olhando para a tua lei. Como foi bom passar pela aflição olhando para aquele livro, para aquele texto do Antigo Testamento, a tua lei, que é muito superior a milhares de ouro e de prata. Quando você vai no verso 67 do mesmo salmo, antes de ser afligido eu andava errado, agora eu guardo a tua palavra. Nesse sentido, os conflitos são extremamente positivos. Não são positivos no sentido de que eles expressam toda a minha comunhão com Deus, porque se eu tivesse plenamente em comunhão com Ele o tempo todo, não teria conflito nunca. Mas nós estamos num mundo caído. E minha comunhão com Ele também é quebrada pelo meu pecado.
E eu preciso restaurar continuamente. Eu sou pecador, a minha esposa é pecadora. Mas antes de eu ser afligido, eu andava errado. E eu não posso nunca me esquecer das muitas vezes que minha esposa me corrigiu. Me corrigiu de maneira muito enfática, com graça e com misericórdia. Mas me corrigiu. Não raro, ela dizia para mim: meu bem, você está indo por um caminho que você não deve andar. E de repente eu percebo que agora, por causa do ministério dela na minha vida, eu guardo a tua palavra. Mas ainda assim nós temos os conflitos, e ainda assim eu tenho que reconhecer que é bom, que foi bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. As crises também e esses conflitos nos fazem pensar cuidadosamente sobre a maneira como nós pensamos, sobre o que é que nós cremos ser verdadeiro numa determinada situação. As crises nos levam a esse ponto de pensar sobre o que nós estamos alimentando acerca do que é verdadeiro nessa situação, e eu preciso aprender a pensar bem. Eu preciso fazer o meu coração meditar antes de eu responder. Eu preciso fazer que o meu coração pense biblicamente, para que eu possa responder às demandas que os nossos relacionamentos conjugais exigem. 15:28 de Provérbios diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas os perversos transbordam maldades. E então esses momentos me convidam a eu alimentar minha mente. Muitas vezes em casa, não raro, eu não entendo o que a minha esposa fala. Eu não entendo. E então algumas vezes eu vou até ela e digo para ela: meu bem, eu posso compartilhar com você o que eu entendi do que você disse? Você me permite explicar para você o que eu estou entendendo do que você está falando? E eu descobri que essa é uma maneira melhor de fazer do que dizer: o que você disse foi um erro. Eu não sei, eu preciso pensar. Você quis fazer isso comigo. Eu não sei, eu posso dizer para você como eu entendi o que você me disse. E então me obriga a pensar. Provérbios 15:28, o coração do justo medita o que há de responder. Eu então vou olhar para a minha vida, enfim, e vou trabalhar duro para que as minhas crises sejam lidadas biblicamente. Mas eu poderia falar isso aqui na conferência e só sobre isso que eu teria material, mas eu entendi que quem vai fazer isso é o Dr. Jones. Então eu vou fazer de uma outra maneira aqui. Alguns casamentos vão chegando num certo momento da vida em que eles vão olhando para as situações e vão dizendo: não dá mais para viver com você. Não dá mais para viver com você. E entendem que os problemas são tão grandes que eles não mais fazem parte da vida um do outro e que nós precisamos nos separar. E então eles vão dizendo: olha, eu não vejo nem mesmo que foi Deus, e esse é o argumento sempre usado, que nos uniu. Deus não nos uniu. Então nós casamos errado. E eu disse isso para uma mulher certa vez. Eu disse: eu queria que você soubesse que se seu pai está dizendo para você não casar nesse momento, considere, atentamente, considere. Mas ela fechou os olhos e atravessou uma rua movimentada, bem movimentada. E o pai disse: pastor, casa minha filha, casa minha filha. Prefiro minha filha casada com uma pessoa que eu não queria como genro do que minha filha morta sem casar. Casa minha filha. Okay. Então, depois do casamento, um dia às 2 da manhã ela me liga. 2 da manhã não é hora de ligar para pastor, não é? Ela me liga às 2 da manhã e ela diz: estou na rua. Sabe, ela estava numa rua em São Paulo, numa zona pobre de São Paulo, cheio de bandido, 1h30, 1h40 da manhã. Pastor, eu estou aqui, meu marido, o senhor tinha razão que eu devia considerar, eu acho que agora eu vou me separar. Eu disse: não, você casou, agora você deve estar casado. Ame o seu marido, ame intensamente o seu marido.
Mas o senhor não disse que eu devia considerar o que o meu pai disse? Eu disse, agora eu não digo mais, agora eu estou dizendo para você, você deve permanecer casado. E chega um dado momento do casamento em que alguns vão caminhar para a separação, porque não entendem mais que haja saída para os caminhos deles. Considere que amor é uma decisão. Eu posso decidir amar o meu cônjuge a qualquer momento. A despeito do que eu possa sentir, eu posso decidir amá-la e ela pode me amar a despeito de quem eu sou e a despeito de quem ela seja. Ou ambos vão caminhar numa direção dizendo, que vida infeliz, não? Que vida infeliz. E vão viver 40, 50 anos uma vida infeliz. Vão morrer velhinhos, absolutamente frustrados um com o outro. E eles estão desesperados por soluções, mas eles entenderam que a separação não é um bom caminho, eles estão até com vergonha perante a igreja e a família, então eles permanecem juntos naquela vida miserável, sofrida, aonde eles não têm prazer em amar, e eles estão cheios das suas frustrações, enfim. Ou alguns indivíduos vão dizer, eu gostaria muito de lidar biblicamente com essas questões da minha vida e procuram ajuda. Quantos casamentos tem acontecido isso? Vou dizer para você o que uma esposa disse para mim uma vez. Ela disse assim, pastor, meu marido, você sabe como é que é, né? Um cabeça de vento. Eu disse, tu dizes. Ele é assim, difícil amar o meu marido. Eu falei, você casou com ele, é seu marido. Ele é a provisão de Deus. Eu disse, também é sua escolha. Eu estava tentando levá-la à compreensão das duas coisas. E ela disse, eu hoje amo o meu marido apenas com um amor que é uma decisão, mais nada. Mais nada. Eu disse, tá bom, isso é suficiente, continue a vida, toca o bonde, né? E é isso que Deus espera de você, que você ame o seu marido assim, ame e se dê a ele, faça o bem a ele, procure o melhor para ele, faça tudo o que você pode para o maior bem dele, é isso mesmo que Deus espera de você, é assim. Passado alguns anos, eles andaram um pouquinho, deram umas voltas, voltaram para a nossa igreja, estão lá até hoje. Ela disse para mim, eu queria dizer para você uma coisa, eu hoje amo o meu marido, um amor, decisão, mas eu amo meu marido intensamente com todas as minhas emoções. Maravilha. Mas num primeiro momento, quem sabe a separação seja o caminho. E não, eu vou permanecer amando dessa forma mesmo. E de repente ela percebeu que a decisão era a locomotiva desse trem. E os sentimentos, os vagões. E que se eu mantenho essa locomotiva andando, os sentimentos vão acompanhando e os vagões vão seguindo essa locomotiva. Não o contrário, não o contrário. Daí porque eu tenho dito para os meus filhos e disse para o meu filho que está aqui, vai falar num workshop amanhã, quando casar você tenha bem claro isso, eu tenho dito para meu outro filho que namora uma moça, está noivo, quase noivo de uma moça em Brasília, quando você estiver junto com ela, eu queria que você, e eles ficam namorando assim, um lá, um cá, e vai, e volta, e gasta dinheiro, e paga passagem, e gasta dinheiro, e gasta hotel, e enfim. E aí, oi? É difícil, né? É difícil. Meu filho diz, pai, é caro namorar, então. Mas eu disse para ele, o que você vai investigar? O que você vai investigar nessa moça? Você tem uma lista de talvez itens que você vai investigar, compromisso com Deus, compromisso com a família, consciência de alguns pecados, convicções, como é que o namoro transcorre, isso nos ajuda e ajuda o casal lá na frente, quando eles estiverem prontos para o casamento deles. Lu Priolo escreveu um livro, Lu Priolo eu acho que muitos de vocês conhecem, ele já esteve aqui em Goiânia, na PIPG, ali no centro, não sei onde eu estou aqui, na 68, eu não sei o que é isso, mas na 68.
E você tem ali, teve um momento ali em que ele falou para muita gente, 700, 800 pessoas, quando o pastor Milton ainda era o titular lá, e foi um tempo muito especial aquela semana na sua igreja, e ele escreveu um livro sobre namoro, que eu recomendo que você, se você gostaria de ver os casais da sua igreja evitando conflitos lá na frente, um livro que ajuda, não evita, mas ajuda a limitar ou talvez antecipe os possíveis conflitos e as devidas soluções, é um livro que ele escreveu que está disponível aí, chamado Namoro, Identificando Sinais de Perigo. E esse é um bom livro para você. Agora pense nas diferenças que você tem, pense nas diferenças com o seu cônjuge, pense naquelas que têm o potencial de produzir distanciamento. Eu vou dizer de um pecado meu. Quando acontece algo entre Ivanice e eu me recolho. E esse é um silêncio horroroso, extremamente pecaminoso. E eu fico num canto sem falar nada. Eu descobri na Bíblia que até um tolo, quando se cala, é tido por sábio. E eu fico em silêncio, recolhido, e demora alguns dias, eu fico dizendo para Deus, o que é que eu estou fazendo, Senhor, o que é que eu estou fazendo? E alguns não só são potenciais problemas, alguns são reais problemas, atuais problemas, visíveis diferenças que podem produzir esse distanciamento. E nesse sentido, eu gosto de pensar que a unidade conjugal é o desejo expresso de Deus. Quando Deus diz em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe, una-se a sua mulher e serão os dois uma só carne, o texto está dizendo exatamente isso, que pai e mãe deixarão seus filhos irem, alguns são pais aqui, e os filhos vão deixar os seus pais, vão deixar a obediência, vão deixar a dependência financeira, vão deixar de ouvir apenas a eles, vão entender que eles têm uma nova dinâmica e que eles são responsáveis por seus atos, educação de filhos, enfim. Deixaram pai e mãe, não abandonaram pai e mãe, deixaram pai e mãe, se uniram. Um termo ali no hebraico muito forte, onde o indivíduo está junto e inseparável, uma união, enfim, que não se pode quebrar, e eles serão os dois uma só carne. E eu tenho na minha casa um livro de 350 páginas de exegese sobre casamento, separação e novo casamento, e o autor trabalha com um texto, ele é britânico, e ele trabalha com um texto onde ele diz: quando se está escrito, e serão os dois uma só carne, o texto quer dizer, e eles foram tornados uma só carne. O próprio ato do casamento em si é essa situação em que há uma unidade desejada por Deus ali no casamento mesmo. Claro que quando você olha para uma só carne, você enxerga isso escrito em 1 Coríntios capítulo 6, verso 16, e Paulo está dizendo ali, falando da impureza, está falando da imoralidade, não perca isso de vista, o que ele está fazendo ali. Ele está dizendo no verso 15 do capítulo 6 de 1 Coríntios, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Absolutamente não. Então, ele continua: não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? É uma palavra interessante, porque no grego você tem pelo menos duas palavras que estão querendo ser ditas aqui entre corpo e carne, são palavras diferentes. Você, quando se une a uma prostituta, ele diz, você é um só corpo com ela. Como se diz, serão os dois, porque é isso que marido e mulher, quando se unem sexualmente, fazem, serão os dois uma só carne. Ele usa a palavra corpo, soma, e ele usa a palavra carne, sarquê. E ele está dizendo, eu queria que você soubesse que um homem que se une a uma prostituta não é uma só carne com ela, é um só corpo. A unidade desse casal
ela se torna bastante visível lá quando os dois estão juntos, compartilhando espiritualmente, desfrutando de todos os valores que o Senhor nos dá, desfrutando de comunhão com Deus. Aquele momento de união íntima é tão especial. Como diria um ex-professor meu lá no passado, é a cereja em cima do glacê. Quando tudo vai muito bem, essa é uma área muito boa. Mas o homem não é uma só carne como a prostituta, é um só corpo. É por isso que é uma impureza, porque não é apropriado. O que é apropriado é homem e mulher terem essa relação e os dois serem uma só carne. É claro que essa palavra grega, sarquê, aparece em outros textos querendo dizer exatamente isso, carne. Mas ela aparece em muitos textos querendo dizer natureza humana, desejos pecaminosos. Eles serão os dois uma só carne em termos de unidade. E nesse sentido a palavra de Deus está nos informando que o casamento em si é que torna os dois uma só carne. Essa é a posição de um casamento diante de Deus. A palavra de Deus nos informa que o casamento em si torna os dois uma só carne, por isso que Deus uniu, estão unidos. A unidade é o desejo de Deus e nós deveríamos viver essa unidade dentro de casa. Deus nos tornou um em Cristo. Então, no seu sentido prático, no sentido funcional, num sentido visível, eu queria pensar numa possível definição de unidade. E talvez seja uma das últimas coisas hoje à noite aqui, para você não dormir enquanto me ouve. Eu queria pensar, mas muito rapidamente, eu queria propor, e considere, essa não é a definição, é uma definição. É uma proposta de definição de unidade. Uma só carne em seu sentido mais prático, funcional, visível, pode ser entendido como o aspecto do casamento no qual há comprometimento conjugal quanto a um compartilhar intenso e crescente, espontâneo e não exigente, com a disposição de submeter e alinhar continuamente seus entendimentos, motivações, propósitos, considerações e conclusões à palavra de Deus, visando prover unidade nas decisões e nas ações na dinâmica do lar. Ufa! Não é? Mas o que nós estamos dizendo é de que a unidade, então, de acordo com essa definição, ela não está baseado no que eu gostaria que casamento fosse, nem tampouco baseado no que minha esposa gostaria de ter no seu marido lá quando casou. Mas funcionalmente, visivelmente, num sentido prático, é aquele momento, é aquela dinâmica melhor, onde há um comprometimento conjugal, grande, intenso, crescente, espontâneo, onde não se exige, você tem que pensar assim, você tem que pensar assado. Não, é espontâneo. Com a disposição de pegar e submeter todas os nossos entendimentos, as nossas considerações, motivações à palavra. Vamos viver assim? E eu, então, quando tiver uma tensão, eu vou voltar para onde? Para a palavra. E quando eu tenho uma diferença, eu volto para a minha posição, que é melhor que a da minha esposa, ou a dela é melhor que a minha, eu volto para as Escrituras, porque nós decidimos submeter nossos entendimentos, propósitos, motivações, conclusões, considerações, visando prover essa unidade visível ali nas nossas decisões e nas nossas ações. Então, com essa definição em mente, o propósito de Deus é que, na verdade, esse casal, ele aprofunde e aperfeiçoe a sua intimidade e a sua unidade. Cada um deveria estar muito ocupado com o outro, muito ocupado com o outro. E muitas vezes eu tenho ouvido alguns dizerem assim, mas você não entende que minha esposa não me ama? Eu digo, isso não é tão importante quanto a você amá-la. E você deveria prestar bastante atenção a ela. Mas você não entende, isso me faz mal. Não, vai fazer muito bem para você. Olha o que diz a palavra de Deus, eu digo para ele. Assim, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo.
vai fazer muito bem para você. Você não toma iogurte, você não come saladinha, vai fazer muito bem para você. E quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Você quer amar você? Ok, então ame intensamente a sua esposa. Busque o maior bem dela o tempo todo. Nesse sentido, em vez de eu buscar o meu interesse, eu pego e submeto tudo à palavra de Deus. E então isso vai trazer unidade para as nossas escolhas e decisões, enfim, conjugais. Quando eu olho para o livro de Provérbios e vejo aquele último capítulo descrevendo aquela mulher que não existe, aquela mulher ideal, ela não existe porque não existe um homem ideal também, né? Eu não quero nem ouvir direito o que foi falado aí, mas está dizendo acerca dela assim: ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias de sua vida. Note bem o que a palavra de Deus está dizendo. Ela lhe faz o bem, é duplo. Não só faz o bem, como não faz o mal. As duas coisas. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. E então ela vai buscar o maior bem do marido. Ok, nós temos o casal perfeito, uma mulher que ama e busca de todas as formas o maior bem do seu marido, um marido que ama a sua esposa como o seu próprio corpo. E ele está buscando tudo que tem de melhor para essa sua mulher. Ocorre que unidade não é necessariamente uniformidade. E, de certa maneira, as figuras que nós estamos colocando aqui são as figuras que Paulo utiliza, tanto em Romanos quanto em Coríntios, a um corpo. Um corpo tem muitas funções, há uma unidade no corpo, mas não há necessariamente uma uniformidade. Mãos têm algumas funções, pés têm outras, enfim, mas existe uma unidade. E nós temos que aprender a lidar com essa diferença. Deus nos deu diferentes talentos. Minha esposa cozinha como ninguém. Minha esposa borda como ninguém. Minha esposa me como ninguém jamais me amou. É isso que ela faz. Ela tem talentos diferentes, ela passou para a filha. A filha borda como ninguém, ponto cruz, você precisa ver. E faz bolachinha, então, como nunca. E toda vez que eu viajo para algum lugar, quando eu volto, tem uma bolachinha me esperando lá em casa, que a filha aprendeu com a mãe. Ela tem habilidades diferentes. Ela cuida de cozinha na nossa igreja, que levanta dinheiro para a obra missionária. Ela tem vocações diferentes, ela tem gostos diferentes. Ela gosta de coisas sem açúcar. Parece para você razoável um negócio desse? Eu disse para ela, eu quero comer açúcar. O dia que o médico falar para mim, acabou, eu vou dizer, aproveitei o máximo da vida comendo açúcar a vida inteira. Mas nós temos diferenças. Não há uma uniformidade. Eu não preciso brigar com ela porque ela prefere de um jeito ou de outro algumas coisas dentro de casa, mas sabe que nós temos percebido o maior obstáculo, o grande obstáculo e o maior obstáculo para a unidade conjugal é o pecado. O nosso pecado. O meu pecado. Esse é o grande obstáculo à unidade conjugal, e eu queria que você percebesse isso aqui. Antes da queda, o homem e a mulher enxergavam-se nus e não se envergonhavam. Você consegue imaginar isso? Eu não. Eu não consigo imaginar homem e mulher um olhando para o outro, porque a minha mente é corrompida hoje, muito, completamente. Mas eles não tinham a menor noção daquilo que hoje tão corrompidamente nós temos. Mas quando você vai para Gênesis capítulo 3, verso 7, quando Deus foi ali conversar com eles na viração do dia, eles se esconderam. Não parece risonho um negócio desse? Vi que era o Senhor e me escondi, tive medo. Um dos primeiros sintomas e o primeiro sentimento que aparece pecaminoso no jardim é o medo.
E medo tem a ver muito com temor daquilo que Deus está vendo. O Senhor vê todas as coisas, está em todos os lugares, Ele enxerga bons e maus. O medo foi a primeira coisa que apareceu, o primeiro sentimento que apareceu ali no jardim. E você olha para isso e diz, puxa, é assustador. E eles se esconderam um do outro, coseram folhas para si. E então eles se esconderam e agora eles estão caminhando numa direção de que eu sei o conhecimento que eu tenho de você. E eu sei o que eu fiz. Eu sei o que nós fizemos. Eu quero me esconder de você. Eu quero caminhar numa outra direção. A unidade funcional agora precisa ser perseguida. O que antes era natural, agora precisa ser perseguido dentro de casa. E nesse sentido você tem os nossos pecados produzindo toda sorte de separação, e você tem maridos e esposas em áreas diferentes, entendendo também que mesmo que eles tenham esse nível de separação, eles poderiam trabalhar juntos para uma unidade conjugal. Isso exige alguns passos e é disso que nós vamos falar aqui. Os nossos pecados são a maior barreira para a nossa unidade conjugal. Eu vou listar alguns deles, amanhã, não hoje. 10h15 no meu relógio, Dr. Marcos Mota. E eu acho que a gente precisa parar para todo mundo descansar, mas eu queria orar com você. E eu vou continuar daqui amanhã. Os nossos pecados são a maior barreira para a unidade conjugal. Eu quero alistar alguns. E quero dizer para você também que eu vou usar um processo que um advogado nos Estados Unidos usou na sua missão. E eu queria ser bem transparente com você. Algumas coisas que eu vou colocar aqui foram inserções que foram feitas, mas eu quero usar o arcabouço dele como sendo aquilo que vai orientar a nossa conferência, pelo menos da minha parte. Eu queria que você curvasse sua cabeça por um instante. Eu quero orar com você. Eu quero dizer para Deus da minha gratidão em poder estar aqui, enfim. Pai, muito obrigado pelo precioso tempo com esses irmãos aqui nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, pelo fato deles terem se dedicado essas horas a estar aqui para ouvir alguma coisa acerca de conflitos. Poderiam estar descansando. Poderiam estar talvez com os seus familiares. Mas, ó Deus, o fato deles estarem aqui diz muito sobre o coração deles. Eu quero pedir que o Senhor derrame da Tua graça abundante sobre cada um deles. E que o Senhor dê a eles, ó Deus, esses irmãos queridos, amados que aqui estão, todo o discernimento para perceberem aquelas áreas que são tensas e que podem produzir conflitos, que podem trazer efeitos indesejáveis, e permita que eles apliquem as soluções que nesta semana serão apresentadas. Ó Deus, leve-os em paz para casa agora, leve-os em segurança e lhes dê uma noite abençoada de descanso. Faça isso para a Tua honra e glória, ó Deus. Muito obrigado pelo privilégio de estar com a Palavra da Vida aqui, com Marcos e com toda a equipe do PV. Muito obrigado por Tua graça que nos acompanha. Receba a nossa gratidão por esse momento tão gostoso de ouvir a Tua Palavra. Nós somos gratos a Ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.